Então meu Y é R$1,60. Basta eu pegar esse valor aqui e substituir agora em qualquer uma dessas equações para achar o valor de x. Vou substituir na primeira. Pegar essa equação e vou substituir o y, que é 1,60, no valor de y. Pego aqui 3x mais 3 vezes 1,60 igual a 12. Multiplicando 12, eu vou ter 3 vezes 1,60 dá 4,80. 4,80 ele é positivo, ele passa negativo para o segundo membro. Faço o cálculo 12 menos 4,80, eu vou ter 7,20. 7,20 dividido por 3, aqui está multiplicando, ele passa dividindo, vou ter o resultado que é 2,40. Então, o preço de uma caixa 2B, que eu chamei de X no começo da questão, eu chamei 2B de X, é igual a 2,40. Resposta da letra E. Legal? Questão 28. Vamos lá para a questão 28. Na questão 28, temos a seguinte pergunta. Suponha que uma pessoa compra 5 unidades de um mesmo produto e paga com uma nota de R$50. 5 unidades de um mesmo produto e paga com uma nota de R$50. Marca isso. E receba R$15,50 de troco. Pá. Nessa situação, cada unidade do referido produto custa... Aí temos as alternativas. E aí, como é que eu vou achar a questão? Simples. Se eu tenho aqui 5 unidades de um mesmo produto, esse produto eu não sei que produto é esse, eu não sei. Se eu não sei qual é o produto, eu chamo de X, simplesmente. Então eu tenho 5 unidades de um mesmo produto e eu vou ter 5 vezes esse produto. 5 unidades de um mesmo produto é 5 vezes esse produto. Então eu tenho 5x. Eu paguei com a nota de R$50. Paguei o custo desse produto por uma nota de R$50 e recebi de troco R$15,50. Então, se eu paguei com R$50 e recebi de troco R$15,50, então significa dizer que é a mesma coisa que eu tenho 5 unidades de um produto, 5x, mais R$15,50, eu tenho o valor do produto, mais R$15,50, que é o meu troco que eu vou receber, e esse total vai me dar R$50. Então, o total dá R$50, que é o valor, o dinheiro que eu desembolsei para pagar esse produto. Então, interpretando dessa forma, eu já tenho minha equação pronta, prontérrima. E aí, o que eu faço? Esse 15,50 ele é positivo, eu vou operar com ele no segundo membro negativo. Ele passa para lá, subtraindo. Subtraiu, pá, deu 34,50. E agora eu tenho aqui o 5 multiplicando x. Para eu saber o valor de x, basta eu pegar o 5 e passar para o segundo membro dividindo. Então eu vou ter 34,50 dividido por 5. E minha resposta é 6,90. Pronto. Vou achar a alternativa que mais se adequa a essa resposta. Resposta D, que diz o seguinte: mais de R$6 e menos de 7,50. Legal? Vamos para a questão 29. Questão 29. Considere que, independentemente do tipo de demanda, o tempo gasto com atendimento a cada cliente, cada cliente, isso é interessante marcar. Em toda questão você tem que interpretar cada palavra pode determinar o rumo da sua resposta, e isso é muito importante. Legal? Cada cliente por um atendimento, por um atendente em minutos, ou seja, sempre o mesmo, e que em 4 horas de trabalho ele atenda, 64 clientes. Nessa situação, o tempo utilizado por esse atendente no atendimento a cada cliente ele quer saber o tempo utilizado por esse atendente no atendimento a cada cliente. Se ele atende, se tem um atendimento a cada cliente por um atendente em minutos, a unidade que a gente vai usar é minutos, unidade de medida, minutos. Em 4 horas de trabalho, ele atende 64 clientes. E como a gente vai saber quantos clientes, quantos são os minutos que ele atende cada cliente? Simples, regra de 3.
preste atenção na proporção que você vai criar e depois a regra que você vai criar. Primeiro, é conveniente você converter horas para minutos, pois a unidade que a gente vai usar é minutos. Então, 4 horas é equivalente a 4 vezes 6, 240 minutos. Converteu? Legal. Vamos para frente. Então, eu tenho 64 clientes, ele atende em 240 minutos. 64 clientes ele atende em 240 minutos. Que aí eu igualo a minha proporção. E um cliente, ele vai atender em quantos minutos? Em X minutos. Isso. Pronto. Simplesmente. Diretamente proporcional. Faço agora produtos mesmo, produtos extremos. Então, vou ter 64x e 240. 64x, o 64 ele está multiplicando x, ele vai passar para lá dividindo, 240 dividido por 64. E a minha resposta 3 minutos e 75. Legal? Então, eu vou agora achar a alternativa que mais se adequa a essa resposta. A alternativa é B. Superior a 3 minutos e inferior a 4 minutos. Questão 30. Estamos chegando no finalzinho já. Se no período de 4 meses e no regime de juros simples a quantia de R$2.000 aplicada em uma instituição financeira produz o montante de 2.270,720, então a taxa mensal de juros praticada para essa instituição é... Vamos lá, vamos fazer o cálculo. A fórmula de montante é a seguinte: montante é igual a capital vezes 1 mais I, que é a taxa, vezes T. Então temos lá que o montante é 2.720, que vai ser igual ao capital. Quem é o capital? R$2.000. Legal. E quem vai ser o período? 4 meses. O período vai ser 4 meses. Qual a minha taxa? Vou efetuar o cálculo aqui. 2.000 por 1, 2.000. 2.000 por 4, eu vou ter 8.000. E o 2.000, ele tá somando, ele vai passar subtraindo. Eu vou ter do outro lado o valor de 720. E esse 720 eu vou dividir por 8.000, por ele estar multiplicando, ele vai passar dividindo. A minha taxa vai ser 0,09, que aqui está não na fórmula, está na fórmula decimal, não na fórmula centesimal. Dividindo isso aqui por 100, vou ter a fórmula, vou ter quantidade em porcento, que é 9%. Então, a resposta que mais se adequa a alternativa que mais se adequa à minha resposta é a letra B. Vamos lá, questão 31. Em uma empresa, os empregados têm direito a descanso remunerado de um dia a cada 15 dias trabalhados. Descanso remunerado de um dia a cada 15 dias trabalhados. Marca isso. Em determinado ano, os trabalhadores, os dias trabalhados e os dias de descanso somaram-se 224 dias. Marca isso. Com base nessa situação, é correto afirmar que esse ano a quantidade de dias de descanso desses empregados foi simples e objetivo. Para você saber a quantidade de dias trabalhado por cada funcionário, você vai usar a regra de 3 simples. Por quê? Em uma empresa, está falando aqui, cada funcionário ele tem descanso a cada 15 dias. Então, ele trabalha um dia, folga 15. Se ele trabalhar 224 dias, quantos dias ele vai folgar? Legal? A proporção é diretamente proporcional, porque aumentando o número de dias, aumenta o número de folgas. Diretamente proporcional. Isso é visível. Então, eu vou montar a proporção aqui da seguinte forma: 15 está para 1, assim como 224 está para x. 15 está para 1 porque a cada 15 dias de trabalho, ele ganha uma folga. Então, em 224 dias, quantas folgas ele terá?
para todos os meios produtos extremos, 15x igual a 224, que dividido 224 por 15 eu terei 14,9 aproximadamente, 14,9, ou seja, ele vai ter aproximadamente 15 dias de férias durante esses 224 dias trabalhados. 15 dias de folga, férias não, folga, desculpe. Então, a resposta, a alternativa que se adequa à minha resposta é letra A, superior a 12, inferior a 16. Legal? Vamos em frente. Temos aqui a questão 31. Não, questão 31 a gente já fez. Vamos para questão 32. Se para, tem um textozinho que é para questões 32 e 33. Vamos ler aqui. Em um escritório, a despesa mensal com salários dos 10 empregados, marca isso, é número, a gente marca, a gente destaca no texto, é de R$7.600. Nesse escritório, alguns empregados recebem individualmente R$600 de salário mensal e outros R$1.000. Legal, vamos lá. Se para atender a crescente demanda de serviço, o escritório triplicar os funcionários, se o escritório triplicar a quantidade de empregados com salários de R$600 e duplicar a quantidade de empregados com salários de R$1.000, então a despesa desse escritório com salários de seus empregados passará a ser de... E aí, como é que eu faço essa questão? É simples, pessoal. Sistema de equações novamente. E aí, como é que eu vou saber que é sistema de equação? Como é? Pelo amor de Deus, Universi. Simples. Basta você analisar o seguinte. Se eu tenho aqui, ó, ele está dizendo que vou chamar na questão, a gente não sabe a quantidade de funcionários, a gente não sabe a quantidade de funcionários que recebe 600 e a quantidade de funcionários que recebe 1.000. Então, quando a gente não sabe uma coisa, a gente deduz. Então, eu deduzo que quem recebe 600 é X e quem recebe 1.000 é Y. Se eu tenho 600 multiplicado por essa quantidade de funcionários, que é X, e eu tenho 1.000 multiplicado por essa quantidade de funcionários, que é Y, esses dois totais somados vai me dar o total dos 10 empregados desta empresa, que é o total da despesa é R$7.600. É como eu fiz aqui, 600 por X, 600 vezes X, mais 1.000 vezes Y, total R$7.600. E aí eu sei também o seguinte, que se eu triplicar a quantidade de empregados com salário de R$600 e duplicar a quantidade de empregados com salário de R$1.000, eu quero saber qual será a despesa que eu vou ter com esse aumento na minha demanda. Então, triplicando X, que são os funcionários que recebem 600, e duplicando Y, que são a quantidade de funcionários que recebem 1.000, eu mantenho